Por isso a importância de conhecermos a missão. Então, nesse momento, eu sentei lá e falei, vamos conversar um pouco sobre a razão da existência humana, do porquê o homem veio a existir. Qual a razão da existência do ser humano? E eu falei para ele assim, olha, o homem é como uma laranja. O planeta Terra é uma laranjeira. Poxa, que comparação, né? Porque se o Senhor Jesus estivesse explanando o reino ou a missão, lá havia a videira, né? A uva, a parreira, que nós chamamos aqui de parreira. Haveria a figueira lá, né? Então haveria a azeitona, né? Que nós chamamos de aqui de oliveira. Então, que dá o azeite. Mas aqui, como nós temos a laranja, vamos apresentar a laranja, a laranjeira. O planeta Terra é uma laranjeira. E as pessoas são uma laranja. Só vai para a mesa as laranjas que prestam. Quando alguém planta uma laranjeira, planta para colher. Ou você planta uma laranjeira apenas você planta um pomar de laranjeira para apenas enfeite? Não, certamente é para você colher laranja. Falei para ele, ele falou assim, realmente para colher laranja. Glória a Deus. Eis aí a missão. Então, 1 Timóteo 6,14 diz assim, cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Até que o Senhor Jesus venha a buscar a sua igreja. Então, como a laranja, até que o dono da laranja venha apanhar a laranja. Não entendi nada. Então vamos explicar novamente, através da Bíblia, aquilo que o Senhor nos deu de sabedoria e de entendimento. Vamos dizer assim, quando o inimigo estava no céu, a Bíblia diz que ele era alguém simpático, muito bonito, mas em determinado momento passou a ser corruptível, ele foi corrupto. Qual o sentido disso? Ele passou a querer ser adorado. Mas eu creio que no meu coração ele não levou em consideração que ele era apenas alguém criado e não criador. Deus está construindo o planeta Terra, cuidando dessa laranjeira para que haja produção. Então, o Senhor está colhendo laranjas. As almas que vão para o céu estão sendo colhidas. Glória a Deus. Mas esse indivíduo, lá no céu, devido a essa posição que ele ocupava, como líder do louvor, ele passou a querer ser adorado. Então, ele reuniu um grupo em torno de si mesmo. Esse grupo deixou de fazer a função no qual eles eram para fazer, adorar a Deus, louvar a Deus. Passaram a adorar essa pessoa, esse indivíduo, esse anjo. Então um dia o Senhor falou assim, bom, aqui não serve, aqui você não pode ficar. Houve peleja no céu e ele foi jogado para fora do céu. Só que nesse momento, o Senhor criou uma nova área para a criação, para a geração e para a reposição do coral que estava caindo, que estava sendo jogado fora do reino da glória, do reino do céu. Então Deus passa a um planejamento, inicia-se um planejamento para criar, para produção das almas ou dos anjos para o seu louvor. Por isso a Bíblia muitas vezes diz que nós somos criados para o louvor, né? A Bíblia diz que, muitas vezes não, a Bíblia diz que somos criados para o louvor da glória do nome de Deus. Cantaremos nos altos céus. Então, inicia-se um planejamento. Esse planejamento
para a geração de adoradores em verdade e em espírito, como o Senhor Jesus falou para a samaritana. Deus está procurando pessoas que o adorem em verdade e em espírito. Deus está procurando. O que se procura não é tão simples para se achar, porque o que se tem à vontade se pega em qualquer lugar, mas o que se procura é porque não tem em todo lugar. Mas ele falou assim, mas por que o inimigo está? Está porque ele tem condição de influenciar as pessoas. Porque muitos dizem assim, por que Deus não acaba com isso, encerra esse indivíduo e esses demônios, deixando, porque eles podem, porque eles têm permissão para influenciar a humanidade. Por que Miguel, numa contenda do corpo de Moisés, disse para ele assim, Miguel ia para enterrar o corpo de Moisés, e Satanás veio e falou assim, aí há um confronto entre ambos. Por que existe esse confronto? Porque Miguel, e eu perguntei ao Senhor, por que há esse conflito entre dois? E Miguel fala que o Senhor te repreenda. Porque Miguel já tinha dado uma surra nele lá no céu. E se Miguel partisse para cima dele outra vez, ele seria morto, ele seria destruído. Mas o Senhor, por que Miguel fala não? Por que Miguel fala que o Senhor te repreenda? Porque ainda não é hora de destruí-lo. Ainda não é hora. Existe muito essa questão, as pessoas não compreendem essa questão, porque ela é complexa. O Senhor estamos numa área de produção de almas para o reino, a reposição do coral. Agora o Senhor deixa esse ser e esses demônios influenciarem o homem. Para quê? Para que haja o grande peneirão. Como diz a minha esposa, existe agora o homem, as almas estão passando por uma grande peneira. Somente o que for aproveitado irá para o céu. Porque se não houvesse essa influência, se não houver, porque os anjos no céu não conheciam a mentira, não conheciam o pecado, para eles tudo era santo e perfeito, até que alguém apareceu com uma conversa mole, e todos foram, por quê? Eles não sabiam o que era mentira, eles não sabiam o que se podia adorar outro ou não. Agora o homem está aqui para conhecer o Evangelho, para quê? Para saber se pode adorar outro ou não. Agora você, eu, é que fazemos a escolha se vamos adorar outro ou não. A pessoa pode adorar o que quiser, mas a salvação é para aqueles que adoram a Cristo, aqueles que buscam a Deus através de Jesus Cristo. O homem pode adorar o que ele quiser, somos livres, mas salvação é para os adoradores de Cristo Jesus, que vão participar da nova aliança, estão participando da nova aliança em Cristo Jesus. A pessoa que não quer se submeter à aliança de Cristo Jesus, ela não serve para integrar a cadeira ou integrar o coral que vai para o céu para adorar a Deus. Eis aí a grande questão, o grande perigo, que as pessoas se envolvem sem saber o perigo que estão se envolvendo, no que estão se envolvendo. Por quê? Porque o Evangelho revela a verdade, mas muitos querem buscar o errado. A própria palavra nos revela do grande perigo de o inimigo influenciar as pessoas para que as pessoas venham a errar. Amém? Por isso Deus exige fidelidade. Nós quando falamos em fidelidade já se fala de casal, né? Marido e mulher. Mas no casamento, né? O casamento é a primeira consideração que se leva. A fidelidade se fala em casamento. Se fala em matrimônio. Mas não se fala em fidelidade para com Deus. Eis aí a grande questão. Né? A primeira consideração é óbvio, né?
Então vem aquele negócio dos pecados carnais, traição de marido e mulher. Quando se fala em fidelidade, mas a grande fidelidade que o Senhor quer conosco é a fidelidade na adoração a Deus. Amém? Então, qual que é o princípio de fidelidade? A fidelidade é um ato de fé. É necessário ter fé, porque fidelidade para com Deus é um ato de fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé em Deus através de qual forma? Através do Evangelho, através da Bíblia. Porque muitos não querem ou não se importam em conhecer o Evangelho. Não querem, assim como aqueles anjos, com certeza não deram atenção ao sumo sacerdote. Falou: olha, o que vocês estão fazendo para que vocês sejam jogados fora do céu? Tem muitos teólogos, estudiosos do Evangelho, dizem claramente: olha, aqueles anjos não foram alertados. Será que eles não foram alertados que estavam indo para um caminho errado, mas insistiram em permanecer seguindo a Satanás? E que vieram a ser jogados fora do céu e transformados em demônios que estão aí atormentando as pessoas hoje? Certamente eles foram orientados: olha, afasta disso, porque isso aí vai dar zebra, vai dar problema. Certamente eles foram orientados, mas não quiseram dar ouvido. Até que chegou um dia que Deus falou: Miguel, pega e joga para fora. Aí Miguel, o arcanjo Miguel, pega aqueles anjos, jogam para fora, e daí, sem a presença, sem poder se alimentar do Senhor Deus Todo-Poderoso, eles vão ficando cada dia mais degradáveis, vai se degradando, vão se tornando demônios, aquilo que era anjos lindos e maravilhosos, que cantavam louvores, vão sendo transformados em demônios, criaturas horripilantes, que quando uma pessoa incorpora um demônio numa pessoa, a pessoa faz todo tipo de loucura. Por quê? Porque aquilo é terrível, é tenebroso, é assustador. Amém? Então em Hebreus diz assim, Hebreus 11, 24: pois pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. É a fidelidade de Moisés para com o povo hebreu, para com o projeto que Deus tinha lá para Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. Amém? Então a fidelidade é um ato de obediência. É um ato de obediência. Nós vemos que em Gênesis 22, 3 diz: no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. Ou seja, Abraão ia sacrificar Isaac. Por quê? Porque Abraão foi fiel a Deus naquilo que Deus pediu para ele. Abraão foi fiel ao que Deus pediu a ele. Deus pediu: ele sacrifica o seu filho para mim. E ele foi lá para sacrificar Isaac. Queimar Isaac, sacrificar para que poucos, alguém não tem aí sabedoria, queimar, matar e queimar. Mas aí o Senhor preparou um carneiro para que fosse oferecido em sacrifício. Amém? Então a fidelidade é um ato de lealdade. Samuel 23, 9 diz assim: Eleazar, filho de Dodô e neto de Aui, era um dos famosos 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou. Eleazar não correu. Quantos correm do Evangelho? Quantos correm de Deus?